Olá, hoje nós vamos falar sobre o preparo e administração de medicamentos, né? E as vias de administração também. O preparo e administração de medicamentos é uma atividade que requer muita atenção, pois os erros podem ser fatais, devido, ao paciente errado, a dose errada, o tempo de infundir errado, né? Então, todos esses erros podem ser fatais ao paciente. Nisso, nós temos o que? 9 itens para a correção desses medicamentos que não ocorram, a forma errada de ser administrado, que a gente diz os 9 certos da enfermagem, que é o paciente certo, que você identifica ele através da prescrição e também da pulseira de identificação e chamá-lo pelo nome correto, tempo certo, o tempo de administração de infusão certo, se o medicamento for em 20 minutos para infundir, deverá ser infundido em 20 minutos, medicamento certo, que seria a prescrição correta e o nome do medicamento. Quando você retira da gaveta, você olha; quando você dilui ele, você olha; e quando você administra, você olha também. Validade certa, que é o tempo de validade correto, a dose certa, se é 1 grama ou 1 comprimido, você administrar corretamente. Abordagem certa, para você abordar também, o paciente da forma correta, com nome completo, leito, via certa, qual é a via de administração correta, se for via oral, endovenosa, sublingual, ou seja, quais for. O registro certo, você anotar na prescrição corretamente, a via de administração, o medicamento e a dosagem que foi administrada e a hora certa. Se é 10 horas, por exemplo, para ser administrado 10 horas, não 11 ou meio-dia, que seja o exemplo. Nós temos aqui a via oral, que geralmente é a mais conveniente, mais segura, mais barata, tá? Mais comum. Contanto, a gente tem algumas limitações, muitos fatores nesse medicamento, tá? Pode interferir. Quanto à alimentação, muitos medicamentos você tem que ingerir com o estômago, cheio, depois após a alimentação ou antes da alimentação. Tais o exemplo, o ácido acetilsalicílico, o AS, que serve para o paciente normalmente, tá? Que tem um acidente vascular encefálico ou infarto. Ele tem que ser administrado após as grandes refeições, normalmente depois do almoço, porque é um ácido, ele causa lesão no estômago. A absorção começa também na boca e no estômago, mas ocorre principalmente no intestino delgado, e depois ele vai chegar à circulação geral. Esse medicamento, precisamente, precisa atravessar essa barreira do intestino e em seguida pelo fígado. E na parede intestinal e o fígado altera, quimicamente esse medicamento, que muitos medicamentos diminuem a sua quantidade absorvida porque passa por todo esse processo, tá? Em contraposição, o medicamento injetável, ele já vai direto na corrente sanguínea. Então, ele não precisa atravessar o intestino e o fígado, Então, ele vai oferecer uma resposta mais rápida a este tratamento. A sublingual, ele é colocado embaixo da língua e ele é absorvido diretamente nos pequenos vasos sanguíneos que tem embaixo da língua. Por exemplo, o Adalat, a nitroglicerina, que serve para hipertensão, ou o alívio da angina também, porque a absorção é rápida por causa dos pequenos vasos sanguíneos. Então, ele ingressa diretamente na circulação, sem passar pelo intestino e pelo fígado também. Alguns cuidados a gente deve ter para essa administração dos medicamentos embaixo da língua, e não são todos os medicamentos que são possíveis fazer, por essa via. Primeiro, seguir os 9 certos, depois pedir para o paciente abrir a boca e colocar o medicamento sob a língua.
e orientar o paciente a não engolir o medicamento e esperar esse medicamento a diluir embaixo da língua, tá? E sempre pegar esse medicamento com gases, né? E não com a sua própria mão. E orientar ele não tomar água até que o medicamento esteja totalmente dissolvido. A via transdérmica, alguns medicamentos podem ser administrados, tal como emplasto, como a gente vê na figura, ou pomadas também. Essas substâncias às vezes são misturadas a um agente químico que facilita a penetração cutânea, que atravessam a pele e chegam na corrente sanguínea. A via transdérmica permite que o medicamento fornecido vá sendo liberado de uma forma lenta, bem contínua, durante muitas horas ou até dias. Algumas pessoas sofrem irritação ao redor da pele, tá? Do emplasto, ou na troca, né, dele. Alguns exemplos desses medicamentos, a nitroglicerina, a escopolamina, né, a nicotina, para a cessação de fumo também. E os anticoncepcionais também. Após medicamentos, né, como pomadas, tudo, após você abrir, né, essa pomada, colocar a tampa sempre virada para cima, dentro de uma bandeja, e desprezar a primeira porção da pomada antes de usar. Colocar a pomada numa espátula, né, aquelas parecidas com as espátulas de sorvetes, né, sem contaminá-la, ou sem encostar, né, na boca daquela pomada. Nunca recolocar a espátula dentro de um pote, se for pote. E nunca retirar, né, encostar essa espátula também. E colocar sobre uma gase estéril. Usar somente o necessário e não desperdiçar o medicamento. E registrar na anotação de enfermagem como está a lesão, como está a ferida, né? Para poder ver como que ela vai continuar a evoluir. Subcutânea. As injeções subcutâneas é uma solução introduzida no tecido adiposo, ou seja, gorduroso, né? No nosso tecido, na nossa parte mais interna. Para a solução que não seja necessite de uma absorção rápida, mas sim contínua, segura, para que passe horas absorvendo. Um exemplo é a insulina, né? A insulina ela é administrada no tecido adiposo por via subcutânea. O volume administrado é até o quê? 1,5 ml, tá? E não que não seja irritante. As agulhas, geralmente que a gente usa, é 10 por 6, 10 por 7 num ângulo de 90 graus, quer dizer, ele totalmente em pé. Ou 20 por 6 no ângulo de 30, ou 20 por 7 no ângulo de 60. Não pode fazer pápula, porque aí ele já não é mais subcutânea, tá? Ele está sendo intradérmica se ele fizer pápula, ele tem que estar injetado direto no tecido mais profundo. Os locais de aplicação, tá? É toda a tela subcutânea, onde a gente tem bastante gordura, normalmente região abdominal, né? No antebraço e preferencialmente na região abdominal, mas sempre fazer o rodízio desses locais. E na face anterior da coxa também, no dorso superior é menos indicado e no anterior do antebraço também. Porque tem grandes chances, né, de pegar um vaso sanguíneo nesses locais que são menos indicados. O material sempre será uma seringa, uma agulha para aspirar o medicamento, uma agulha para administrar, a agulha para aspirar normalmente 40 por 12, se a seringa não for agulhada, no caso da subcutânea, um algodão com álcool, uma cubarrim. Aqui nós temos os locais, né, de administração da insulina. Como a gente falou aqui, né, na região abdominal, né, onde tem mais tecido adiposo, tá? A posição da agulha e sempre fazer o que? O rodízio
dessas medicações, para que não seja sempre num local só. O procedimento é sempre orientar o paciente, lavar as mãos, preparar o medicamento, escolher o local de aplicação seguindo esse rodízio, fazer antisepsia com algodão com álcool, pinçar o local da aplicação como vocês viram lá na figura, com o polegar e o indicador, introduzir a agulha no ângulo de 90 com agulha curta, 30 para macros, 45 para normais e 60 em obesos. Soltar a pele, aspirar e injetar lentamente, não massagear após a aplicação, deixar o paciente confortável, desprezar o material, lavar as mãos e anotar no prontuário. A intradérmica é aquela que eu falei para vocês. Essa sim forma uma pápula. Vocês veem que ela está bem perpendicular à pele aqui na figura. Essa é o mesmo procedimento para ser administrado, tá? Preparar o material na cubarrinha, álcool e tudo mais. Porém, a posição da agulha é diferente. Ela é bem superficial. Vai formar uma pápula que vocês veem que está bem perpendicular à pele. Geralmente é utilizada para testes, para vacinação de alérgicos, né? Então ele vai formar uma pequena pápula, uma bolha no local, né? Mas logo vai ser absorvido. Também vamos ter que lavar as mãos, organizar o material, posicionar o antebraço com face interna voltada para cima, que é feito no antebraço geralmente, né? Na face interna, fazer antisepsia. Aguardar o álcool secar para não dar nenhuma interferência no teste também e não causar nenhuma ardência no local. Introduzir a agulha paralelamente à pele numa extensão de 2 milímetros com o bisel voltado para cima. Bisel é o orifício, né, que tem na agulha. E injetar o medicamento formando uma pápula. Usar algodão seco para a retirada da agulha e também retirar a agulha no mesmo ângulo que foi introduzida para evitar um refluxo da solução, já que está perpendicular. Não friccionar o local para evitar também irritação. Observar o paciente e fazer anotação sempre no prontuário. A intramuscular é uma medicação, tá? Dentro do músculo, né? Que ela vai lá nos tecidos musculares. É uma substância irritante com doses até de 5 ml. O efeito relativamente rápido, pode ser o veículo aquoso ou oleoso, já que ele vai no músculo, por isso que ele é mais doloroso. A seringa é de acordo com o volume a ser injetado e a agulha varia de acordo com a idade também. Por exemplo, 25 por 7, 25 por 8 a gente utiliza mais em crianças, 30 por 7, 30 por 8 em adultos. Porém, um indivíduo caquético emagrecido a gente pode usar uma 25 por 7 ou 25 por 8. Os locais de aplicação sempre devem ser distante dos vasos e nervos, tá? Porque normalmente, como é uma substância oleosa, se você introduz num vaso sanguíneo, pode causar uma embolia. E dos nervos, você pode causar uma lesão permanente nesse paciente. A irritabilidade da droga, ela deve ser o quê? Ela é bem acentuada, por isso que ela é no músculo e não em outros tecidos. Na região deltoide, né, que é no braço, normalmente é usado mais o quê? Para vacinas. A gente não utiliza mais para fazer, né, Voltaren, nem nenhum tipo de medicação. A gente utiliza somente para vacinas. E traçar um retângulo, né, na região do braço, como vocês veem, de 3 a 5 centímetros, e com os 3 dedos, e o braço deve estar o quê? Flexionado em posição anatômica e bem relaxado. E não pode ser substâncias irritantes acima de 2 ml, tá bom? Já na região dorso glútea ou Rochester, que a gente fala, né? Traçar uma linha, tá?
como vocês verem, partindo da crista ilíaca, posterior e superior até o grande trocânter do fêmur, funcionar acima dessa linha no quadrante superior. Essa técnica, tá? Ela é existente, mas não é tão utilizada. A gente utiliza mais, né? Do deltoide, né? Do vasto lateral e também da região glútea. Já essa localização da região dorso-lateral, tá? Que é uma das regiões mais utilizadas, se o paciente estiver de pé, fazer a contração dos músculos glúteos, né? Para você ver o local, mas normalmente o que acontece? Você pega, né? Fazendo uma rotação dos pés para dentro e braços ao longo do corpo. O que acontece? Esse músculo logo vai aparecer. E vocês podem estar observando que vocês dividindo a parte em quatro partes, tá? Da região dorso-lateral, vocês vão observar que a injeção é administrada, tá? No quadrante externo sempre. Porque aqui no meio passa-se o nervo ciático, então não pode ser administrado sempre no quadrante externo e fazer sempre a medicação no quadrante externo superior. A região, tá, da face anterolateral da coxa, tá, como eu falei para vocês, é um retângulo que vocês vê aí na figura. Ele é delimitado pela linha média anterior, né, ou lateral da coxa. Por isso que a gente fala o que? Músculo lateral. É uma das vias mais seguras, tá? De 12 a 15 centímetros abaixo do grande trocânter e do fêmur, de 9 a 12 centímetros acima do joelho, numa faixa de 7 a 10 centímetros de largura que vocês podem estar vendo aqui, ó, nesta posição aqui, ó. Então, é uma grande área que a gente tem, que a gente pode administrar. A agulha curta, tá? Em crianças de 15 por 20 e adulta de 25. Uma angulação oblíqua de 45 graus, em região à direção podálica do pé. A aplicação sempre é pinçar o músculo, tá? Com o polegar e o indicador, introduzir a agulha, injetar lentamente a medicação e retirar a agulha rapidamente colocando o algodão. E algumas medicações não podem ser massageadas, então a gente pode até apertar o local, né? Comprimir um pouco e já retirar a agulha. E outras medicações a gente pode até massagear, mas quando vocês não têm uma ideia do que pode ou não, não massagear o local. E sempre a angulação da agulha, o bisel, ele é lateralizado. Por quê? Pelas fibras musculares que estão lateralizadas. O material é uma agulha de 3 ou 5 centímetros, álcool com algodão, cubarrim, agulha para aspirar 40 por 12, agulha para administrar medicamentos, luvas de procedimentos que vocês podem entrar com contato com secreção, sangue, né? Adesivo para o curativo pronto, orientar sempre o paciente no procedimento, lavar as mãos, preparar o medicamento, escolher a região e seguir a descrição da aplicação da região escolhida. Os cuidados na administração da medicação intramuscular é sempre lavar corretamente as mãos na técnica correta, né, na higienização, orientar o paciente sobre o medicamento usando a linguagem acessível, fácil de entendimento para ele. Responda sempre o questionamento, tá? Se ele perguntar para que serve, lógico que vocês não vão falar um texto para ele, mas sempre se é um anti-inflamatório, um antibiótico, se é para dor, para que serve, e deixar ele verbalizar os sentimentos dele, porque às vezes ele tem medo. Escolher o local respeitado, né, a solicitação do paciente, de repente ele não quer do lado direito, ele quer do esquerdo, respeitar isso. Determine a diluição e o horário conforme a prescrição ou a instituição determine.
Trocar a agulha, né? Normalmente, se a gente pega uma agulha e aspira por 40 por 12, você jamais faça uma medicação com uma agulha 40 por 12. E também, né, se o produto for irritante. Exemplo, né, vacina antitetânicas ou medicamentos, né, de frasco ampola. Expõe o paciente somente na área necessária, não precisa descobrir ele totalmente, manusear todo o manuseio de todo esse material é com técnica asséptica para não ter contaminação. Descartar no lixo o recipiente específico, que são depois as agulhas, né, naquele descarpaque, naquelas caixas amarelas. Executar a técnica com rapidez para diminuir a ansiedade do paciente. Faça antisepsia sempre com álcool a 70, tá? Que é o que a gente mais utiliza hoje, ou clorexidina. Aguardar por alguns instantes para secar o álcool e penetre a agulha junto, tá? Ao músculo. Isso causará, lógico, uma sensação de dor, né? A gente deve ter essa consciência, avisar o paciente quando for introduzir a agulha, pedir para ele relaxar, né, o músculo, e utilizar sempre a agulha do tamanho necessário. Aspirar sempre antes de injetar para ver se não vem nenhum sangue na seringa, se você não atingiu nenhum vaso. Se vier sangue, você vai descartar todo o conjunto, fazer uma nova medicação com novo material e administrar novamente. Nunca administre se vier sangue, significa que você pegou um vaso sanguíneo. E lembre-se que é uma medicação oleosa, não pode ir para vasos sanguíneos, tá? E anotar no prontuário. A vaginal, tá? A classe médica já defende como uma ótima via, tá, para administração, porque tem uma ótima absorção do medicamento. Ela permite, tá, a ingestão de doses menores pelos pacientes, causando os mínimos efeitos colaterais, pois a absorção é feita diretamente na circulação, porque tem bastante vasos sanguíneos. Também evita a passagem pelo fígado, pelo gastrointestinal, né? Aqui nós estamos na posição o que normalmente é feito o quê? As pomadas, né? Que são feitas via vaginal. Via de instilação, a administração pode ser de colírio, que a gente fala instilação, ou nasais, né? Os cuidados normalmente para instilação de medicamentos no nariz é sempre colocar o paciente de preferência deitado, com a cabeça bem inclinada para trás, para permitir que o medicamento penetre profundamente. Não encostar o conta-gotas no nariz e aquele medicamento que é daquele paciente, tanto oftálmico quanto nasal, vai ser utilizado apenas naquele paciente. Segurar o conta-gotas ligeiramente, tá? Acima das narinas para introduzir as gotas, dirigindo a sua extremidade, na parte média da concha superior do etmon. Instrua o paciente a permanecer deitado de costas ou, né, com a cabeça inclinada e anote no prontuário. Os cuidados, tá, para os medicamentos nos olhos é sempre colocar o paciente sentado, com a cabeça hiperestendida, né, levantada. Limpar os olhos com soro fisiológico ou água destilada. Não encostar o frasco de colírio no olho do paciente. Pingar a gota sobre o fórnix do olho, né? Não deixar cair a gota sobre a córnea para não provocar uma sensação desagradável, que seria aquela parte mais escura. Após a aplicação, peça para o paciente sempre fechar os olhos, em seguida abre, permitindo que o medicamento espalhe pelo olho. Ofereça uma gaze para o paciente secar o olho sem esfregar. Fechar logo o frasco, não colocar o colírio em geladeira, exceto se orientação do fabricante. Rotular o frasco, tá? Ao ser aberto com data, hora e nome do responsável. Porque aí, normalmente os colírios têm o quê? Uma média de 15 dias de validade. E proteger o frasco contra a ação da luz e registrar no prontuário.
O cuidado na aplicação de pomadas no olho, sempre proceder também, tá? A limpeza do olho, afastar a pálpebras e introduzir uma pequena quantidade no saco conjuntival, usando a própria bisnaga da pomada. Não encostar o tubo de pomada no paciente, pedir para o paciente fechar as pálpebras e o globo ocular, permitindo que o medicamento também se espalhe. Limpe a abertura da bisnaga com água, com gases limpa, feche e guarde. De preferência que seja também individual, tá? Administração otológica, né? Que é pelo ouvido. Material necessário, medicação sempre acompanhada de receita, gases e algodão. O procedimento é receber dos pais a ser administrada juntamente com a receita e informação do horário que deverá ser administrado os medicamentos, né? Se orientar sempre os pais que retirem a medicação no final do turno do serviço de atenção de saúde, trazer novamente no dia seguinte, caso a criança continue utilizando. Isso daqui seria o quê? Geralmente quando a criança ela está na escola, tudo, né? Então, é levado esse medicamento otológico geralmente para dores de ouvido, né? Que é utilizado essas medicações, né? Que são antibióticas, então sempre está levando essa medicação. Higienizar sempre as mãos, conferir o nome da criança, nome do medicamento, dosagem e horário, via de administração. Levar o medicamento à criança em sala de aula ou solicitar que a criança seja trazida no serviço de saúde ali, chamar a criança pelo nome com a professora, né? Mas isso também é utilizado para adultos, tá, pessoal? Colocar sempre a criança em posição supina, como vocês estão vendo aqui, né? A criança com a cabeça lateralizada sobre o lado não afetado, e nas crianças menores de 3 anos, o canal auditivo deve ser retificado, tracionado para baixo, né? E nas crianças maiores de 3 anos, deve ser puxado para cima. Estilar o número de gotas prescritos e efetuar uma leve massagem no ouvido e anotar também, né, que foi utilizado. E observar as secreções que estão sendo drenadas, mas como eu falei, geralmente essas medicações não são só administradas em crianças, mas também em adultos, mas é o mesmo procedimento. Nebulização é a administração de oxigênio e medicamento pela via aérea, né? Pode ser o quê? Por nebulizadores, como vocês vê na foto, vocês vê ali um fluxômetro. Sempre que vocês verem a cor verde, é oxigênio a ser administrado. O amarelo é ar comprimido. E o cinza é o vácuo para ser aspirado. Sempre utilizar o que? O fluxômetro, como eu falei, máscara simples ou Venturi, né? De formato adequado, que é uma máscara mais específica que fica mais aderida à face, um frasco nebulizador, uma extensão plástica, como vocês veem, e se for uma nebulização, 250 ml de água destilada esterilizada. Para quê? Para que umidifique as vias aéreas. Sempre instalar o fluxômetro, testá-lo para ver se está funcionando, colocar a água no copo do nebulizador, como vocês estão vendo, fechar e conectar ao fluxômetro, conectar as máscaras ao tubo do convocado, tá? E a este nebulizador, as máscaras que você vai usar. Colocar a máscara no rosto do paciente, ajustar, evitando que aperte demais compressões, regular o fluxo de oxigênio de acordo com a prescrição, identificar o nebulizador com um adesivo, né, normalmente um esparadrapo com data, hora e volume que você colocou na água, trocar a água do nebulizador de 6 em 6 horas, desprezando toda a água do copo e colocando de novo uma etiqueta nova, e trocar todo o conjunto de nebulizador, né, tudo a cada 48 horas. Já na administração endovenosa, tá? É a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea, na veia do paciente, através de um acesso venoso periférico ou profundo.
A finalidade, tá, de administrar drogas de absorção rápida na corrente sanguínea, já que não passa nenhum local, ele já vai direto na corrente sanguínea, com efeito imediato e que não possua indicação e formulação por outra via de administração. As indicações desse medicamento, normalmente, tá? Especialmente substâncias irritantes que pode causar necrose tecidual, onde fica o quê? Normalmente o tecido, né? Se inoculado em outras vias, eles podem causar o apodrecimento, que é a necrose. A administração de medicamentos com ação imediata, de rápida ação, com ação lenta e contínua que dure, né, bastante tempo, ou que ela tenha que administrar em 2, 3, 12 horas, depende do medicamento. O controle rigoroso da dose desse medicamento e o volume também difundido, se é 50, se é 1000, depende, né, de quanto o volume é. Administração de nutrição parenteral. Parenteral, toda vez que a gente fala, né? Parenteral é uma nutrição que vai na veia, não é a dieta enteral, tá? Sangue ou derivados também, infusão de grandes volumes que é ilimitado de líquidos, restauração e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, para poder o quê? Suprir esse paciente normalmente, que de repente seja numa desidratação, para você poder hidratá-lo também. As contraindicações, tá? Medicações que não possuem formulação para vias endovenosas, que não for exclusivamente endovenosas, que geralmente é descrito nos frascos. Impossibilidade de obtenção de uma via para esse acesso também. Aí tem que ser comunicado ao médico que provavelmente ele vai passar um catéter central. E materiais e equipamentos necessários que a gente precisa. Sempre o quê? É um kit para manipulação do acesso venoso com par de luvas de procedimentos, não precisa ser estéril, para a gente não ter contato com nenhuma secreção. Pacote de gases estéreis, uma tampa estéril para tampar o acesso venoso logo após que você administrar. Cubarrinho ou bandeja, medicação em solução parenteral, tudo que a gente fala parenteral é injetável, tudo que a gente fala enteral, né, é via por estômago. E infusão contínuas preparadas com técnica asséptica. Álcool a 70, seringas de 10 ml, está utilizada para catéteres centrais ou para RNs com acesso venoso periféricos ou em adultos, seringas de 3 e 5, tá? Para acesso venoso em RN, agulha, flaconetes de soros, que são as ampolas de soros, né? Que são as ampolas de plásticos, que são os flaconetes de soro 0,9. E se precisar de uma bomba de infusão, né? Usar essa bomba de infusão que ela calcula todo o cotejamento daquele soro, daqueles medicamentos, tá? Os procedimentos: sempre higienizar as mãos, reunir todo o material, acomodando as seringas, as soluções parenterais também, levar todo o material até o leito do paciente dentro de uma bandeja ou de uma cuba. Conferir as medicações, dose, via, diluição, volume, né? Conferir a etiqueta de identificação da seringa com a prescrição médica, com a identificação do paciente, que a gente coloca um esparadrapo, normalmente uma etiqueta colocando quarto, leito, nome do paciente e a medicação e a via também. E realizar a higienização das mãos. Aqui demonstrando, né, uma bomba infusora que a gente utiliza mais o que? Em medicamentos que precisam de maior controle para o seu gotejamento, a gente só vai controlar essa bomba e ela vai infundir sozinha, vai gotejar, a gente não precisa utilizar o gotejamento. Aqui logo abaixo a gente tem um acesso venoso com gel e o Polifix, tá? Salinizado para medicações também é identificado, também esse acesso.
Não pode ter sinais flogísticos que a gente chama de edema, hiperemia no local, porque aí esse acesso ele precisa ser trocado. E sempre para um acesso venoso a gente precisa garroteá-lo. A administração de medicamentos por bomba de infusão, sempre calçar as luvas toda vez que a gente for mexer, né, com alguma secreção que corra algum risco da gente entrar em contato com alguma secreção, a gente deve colocar as luvas de procedimento para nos proteger. Observar o acesso venoso, como eu falei, os sinais logísticos, né, que são a hiperemia, o edema, se ele está infundindo direitinho, não está tendo resistência, permeabilidade. Fechar a via de acesso a ser aberta através de uma cânula, uma torneirinha, um clamp, né? Retirar a tampinha e desprezar porque a gente já levou outra. Realizar as desinfecções de conexões com gás estéreo, álcool 70, por 3 vezes após desconectar a tampinha, porque essa tampinha raspou no colchão, no lençol, pode estar contaminada. Testar o acesso venoso, tá? Com soro fisiológico, quer dizer, colocar um pouco de soro fisiológico a 0,9% para ver se está infundindo direitinho, se não tem nenhuma obstrução, né? Injetar esse soro fisiológico, que é realizar o flush, que a gente chama, tá? Instalar os medicamentos na ordem, né? Na seguinte ordem: primeiro, conectar na criança, segundo, conectar na bomba, terceiro, programar a bomba, sempre, abrir o clamp, né, para infusão, iniciar a infusão no botão de start da bomba infusora. Para administrar em bolos, é a mesma coisa. Bolos é quando você o quê? Administra através, né, de uma seringa. Não precisa usar bomba de infusão. Vai administrar numa seringa. Também calçar as luvas de procedimento, observar o acesso venoso, fechar a via de acesso, né, se estiver aberta, retirar a tampinha, realizar a desinfecção, testar o acesso, fechar o clamp, retirar a seringa com soro, conectar a seringa contendo o medicamento ou o equipo de soro, abrir a dânula ou clamp, infundir lentamente a medicação se for o quê? Né? Se você colocando na seringa bem lentamente, que bolos é quando você administra na seringa. Aí, após a administração de medicamentos de bolos ou bomba de infusor, e também sempre colocar o que? Luvas de procedimentos, acesso venoso, fechar a cânula, tá? Da via utilizada para não começar a extravasar sangue, desacoplar, né? O perfusor da bomba, né? Ou a seringa também, realizar a desinfecção de soluções também, salinizar esse acesso se tiver prescrito, se não, você vai continuar deixando um soro infundindo naquele local, depende da prescrição médica. Fechar o extensor, né, de 20 centímetros da dânula, que é o Polifix, tá, ou com a tampinha. Descartar todo o material, retirar a luva, higienizar as mãos e colocar a medicação na prescrição. Se você tiver, tá, esse medicamento geralmente em bolos, existe também uma via que ela é lateralizada, né, que é um injetor lateral nos equipos de soro, que é sempre calçar a luva, observar o acesso também, fechar o clamp, selecionar o injetor lateral do equipo, ocluir a linha venosa, que é o que está, né, infundindo, né, o soro, realizar a desinfecção também, introduzir a agulha, testar o acesso venoso com soro fisiológico para ver se está bem permeabilizado, retirar a agulha da seringa e abrir o clamp, realizar a desinfecção das conexões, retornar o gotejamento logo após que você infundir lá no injetor lateral. E os medicamentos gravitacionais é através do quê? De um soro e equipo, que a gente chama. É sempre observar também os sinais vitais, fechar o clamp, né?
e realizar a desinfecção, conectar o sistema de infusão, que é o equipo ou a bureta, né, graduada, que vai correr aquele acesso, aquela medicação, aquele soro naquele paciente. Se depois eu precisar deixar salinizado, eu vou retirar aquela medicação e vou salinizar. Se ele estiver mantendo soroterapia, ele vai continuar com soro. Aqui eu deixo para vocês, tá? Uma punção venosa, né? Que é a introdução. Quando a gente fala punção venosa, a introdução de uma agulha diretamente na veia. Em geral, nas veias superficiais dos membros superiores, para colher sangue e injetar soluções também. Para as ações imediatas desses medicamentos irritantes no tecido muscular, o volume da medicação, tá? Que é de aplicação de mão, de braço, perna, pé, né? Então, normalmente, tá? Esses medicamentos que a gente utiliza aqui para o acesso venoso, tá? É com uma agulha, que vocês podem ver aqui na primeira foto, que é para colher um sangue. Ou eu posso estar fazendo no dorso da mão também, que ali também tem veias, para poder estar fixando um acesso venoso. Geralmente a gente não costuma deixar acesso venoso em dobras, como na segunda foto, né? Porque isso daí, às vezes, se é o gelco, ele só retira a agulha e fica um plástico, e aí pode impedir que corra, né, o soro, e a gente deixa nas partes onde não tem as dobras. Agora, para coleta de sangue já pode ser nas dobras. Aqui vocês estão vendo, tá o outro acesso venoso que a gente está vendo aqui, né? Um butterfly, que é um scalp, ou butterfly, que a gente chama, né? Aqui, né? A extensão dele que vai ser feita a medicação. Então, o que que é, né? A agulha, sempre o bisel voltado para cima. As asas, né, de empunhaturas que você pega para poder funcionar. O tubo extensor e o adaptador, né, que a gente injeta a medicação por aqui. Aqui, tá, são os gelcos. A gente tem por números. Na realidade, quando o número é maior, ele é mais fino. Quando o número é menor, ele é mais grosso, calibre maior, tá? E esse também é como se fosse um scalp, mas é um catéter íntima, né? Ele fica só o quê? Uma parte de plástico, né? Na pele do paciente, não a agulha como se fosse o scalp, o butterfly. Sempre orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos, escolher o membro garrotear, tá? E usar manobras de compressão dos membros para baixo, abrir e fechar a mão, colocar as luvas de procedimento, fazer antisepsia, posicionar a veia com agulhas com 45 graus paralelo à pele, o bisel deve sempre estar para cima, soltar o garrote, administrar o medicamento, retirar a agulha e promover o que? Hemostasia, parada de sangue com um algodão. E não reencapar nunca as agulhas, sempre jogar o conjunto sem reencapar no descarpaque, naquelas caixas amarelas. O cuidado na administração de medicamentos por via intravenosa será sempre higienizar as mãos, orientar o paciente sobre o procedimento em linguagem acessível, responder a qualquer questionamento que ele estimular a verbalização dos sentimentos se ele tem medo, respeitar as solicitações do paciente, se ele quer no braço direito, esquerdo, se tiver a veia, a gente fazer realmente a vontade do paciente, determinar a diluição e o horário conforme a rotina da instituição, garrotear com cuidado o membro, evitar dar tapinhas no local para funcionar, pode o que? Fragilizar a veia e romper, fazer antisepsia com álcool 70 ou clorexidina, avisar o paciente quando introduzir a agulha, utilizar a agulha do tamanho adequado, certificar-se que a agulha atingiu o vaso, porque a gente vai ver o retorno de sangue, retirar o garrote, injetar o medicamento com calma e observar o paciente na administração, se ele não refere nenhum prurido, nenhuma dor, se ele não tenha nenhum sinais naquela hora daquela administração daquela medicação. E retirar a agulha com cuidado, ocluir o local, né?
da inserção da agulha e anotar no prontuário. Hipodemoclise significa o quê? É um método que a gente utiliza para grandes volumes dentro da veia. Por exemplo, se eu for administrar medicamentos, tá? Ou repor reservas orgânicas de água, de eletrólitos, né? Por exemplo, soros que contêm aí sódio, potássio, né? Que tenha grandes extensões ou alguma vitamina, que, por exemplo, 1000 ml, né? Isso que a gente chama de hipodemoclise, que é o método para infundir grandes quantidades, que são os soros, né? E para realizar geralmente tá, os equilíbrios, né, dessa pessoa quando ela precisa daquela reposição. Sempre procurar o local de aplicação de fácil acesso, material sempre soro, equipa, algodão com álcool, garrote, scalp ou gelco, né? Adesivos, luvas de procedimento, sempre preparar o soro, fechar o clamp do equipo, instalar o equipo e abrir e encher e fechar toda a extensão dele, não deixar nenhum ar. Preparar o rótulo do soro, né? Com os nomes certos, certinho, sempre observar o medicamento, fazer a tricotomia se necessário, se for homem, se não precisa, e garrotear o membro e fazer a asepsia. Calçar as luvas, retrair a veia, né? Porque para você garrotear e ver aquela veia, se você não ver, você vai sentir pelo tato, mas sempre depois que você estirar seu dedo, fazer a disepsia com álcool a 70, retirar o garrote, instalar, né? Quando você já instalou a agulha, já instalar o equipo, fixar o scalp e fazer o teste de refluxo para ver se tirar o soro para ver se vem o sangue. Se vier o sangue, iniciar o gotejamento e anotar no prontuário também. Aqui eu deixo um vídeo de apoio para vocês verem quais são as vias de medicamentos e as nossas atividades. Obrigada.